Esta não é apenas uma história. É uma revelação que desfoca a linha entre a vida e o que está além. Imagine uma mulher cuja jornada a levou à beira da existência e de volta, não por acaso, mas por intervenção divina. O que ela trouxe consigo é um aviso, uma verdade tão profunda que exige atenção. Mas quem de nós está pronto para aceitá-la? E se isso envolver uma figura moldando o mundo moderno de maneiras que ainda não podemos compreender? Essas perguntas permanecem enquanto mergulhamos mais fundo nos eventos extraordinários do retorno de Margaret Bennett do vazio. Como você reagiria ao enfrentar uma experiência inegável que desafia tudo o que você acreditava sobre a realidade? O ceticismo prevaleceria, ou você abraçaria a possibilidade de que algumas verdades transcendem a explicação? Margaret Bennett enfrentou esse exato dilema, e sua conclusão foi tão resoluta quanto arrepiante. Sua experiência não foi uma ilusão, nem uma fabricação. Ela tinha certeza de uma coisa: ela foi enviada de volta por um propósito, e esse propósito poderia mudar tudo. O calvário de Margaret começou como um dia comum, apenas para se transformar em uma corrida contra o tempo, enquanto uma doença devastava seu corpo frágil. As paredes do hospital tornaram-se sua prisão, com sua filha Susan e seus netos Ethan e Caleb de vigília. O momento chegou abruptamente, mas não sem um sentido de finalidade. Máquinas registravam a linha da vida se achatando, lágrimas caíam, e palavras de despedida eram sussurradas. Mas então, desafiando todas as leis naturais, Margaret retornou. Antes de continuarmos, deixe-me perguntar algo. Que tipo de futuro você imagina para a humanidade? Se a história de Margaret ressoa com você, reserve um momento para refletir. Compartilhe suas ideias nos comentários, e se sentir inspirado, passe esta mensagem adiante. Juntos, nossas vozes podem acender a mudança que o mundo precisa. A sala explodiu em caos. Enfermeiras corriam, instrumentos batiam, e um médico murmurava em descrença. No entanto, a voz de Margaret, embora fraca, cortou o barulho com uma única proclamação: estou de volta. Sua família ficou paralisada, presa entre alegria e terror. Para eles, isso era um milagre. Para Margaret, era uma missão. Enquanto ela contava sua jornada, a atmosfera mudava. A esterilidade clínica do quarto do hospital parecia desaparecer à medida que suas palavras transportavam seus ouvintes para outro reino. Margaret descreveu uma luz radiante e viva que a abraçava, enchendo-a com uma sensação indescritível de paz. Não era apenas uma experiência, era um encontro. E no centro disso estava Jesus, cuja presença era avassaladora, seu olhar penetrante. Ele não falava em palavras, mas em verdades que ressoavam profundamente, revelando vislumbres de um futuro tanto magnífico quanto terrível. A revelação que se seguiu foi tão inesperada quanto extraordinária. Margaret insistiu que sua visão se centrava em Elon Musk, um homem cujas inovações e ambições já haviam moldado o curso da história moderna. Sua declaração foi recebida com descrença. Susan olhava para sua mãe, tentando conciliar o relato surreal com a mente racional de uma filha que se agarrava aos remanescentes da normalidade. A testa de Ethan se franziu em ceticismo, enquanto Caleb se mexia desconfortavelmente perto da janela, incomodado com o rumo da conversa. Elon Musk. Ethan questionou, seu tom carregado de incredulidade. Margaret assentiu, sua voz inabalável. Sim, ele está em uma encruzilhada, e as escolhas que fizer determinarão o destino da humanidade. A sala ficou em silêncio, a tensão engrossando o ar. A dúvida se misturava com uma curiosidade relutante. Poderia haver mais no papel deste homem no mundo do que até ele mesmo percebe? O apelo de Margaret era simples, mas urgente. Não se trata de você acreditar em mim. Trata-se da mensagem. A humanidade está à beira de uma mudança monumental, e devemos estar prontos. Jesus me mostrou o que está por vir, e está mais perto do que todos nós pensamos. Suas palavras carregavam o peso da convicção e, apesar de suas dúvidas, seu público não podia ignorar a intensidade pura de seu relato. Susan lutava para dar sentido a tudo isso. Mãe, você passou por tanta coisa. Talvez isso seja apenas... Mas Margaret interrompeu, sua voz firme, porém implorante. Isso não é uma ilusão. É um aviso. O que eu vi não foi um sonho. Era real, mais real do que qualquer coisa que eu já conheci. À medida que os momentos passavam,
A família de Margaret e a equipe do hospital se encontravam presos pela gravidade de suas palavras. Não precisavam acreditar completamente nela para sentir a mudança que sua experiência havia trazido. Algo havia mudado, não apenas nela, mas no ar ao redor deles, como se uma força invisível exigisse reconhecimento. A narrativa alcançou um grande ápice enquanto Margaret descrevia a mensagem confiada a ela. Ela falou de caminhos que se divergiam, de um futuro oscilando entre progresso extraordinário e falha catastrófica. No centro desta visão estava Elon Musk, um homem que ela insistia deter as chaves para decisões cruciais que poderiam moldar o destino da humanidade. Suas inovações, ela dizia, não eram meramente tecnológicas, mas carregavam implicações espirituais profundas. O ceticismo permanecia, mas as sementes da intriga haviam sido plantadas. Ethan, embora vocal em sua dúvida, começou a questionar o que realmente sabia sobre as forças em jogo no mundo. Caleb, mais quieto, parecia perdido em pensamentos, como se lutasse com suas próprias questões internas. E Susan, dividida entre lógica e fé, encontrava-se atraída pela possibilidade de que a experiência de sua mãe pudesse conter uma verdade além de sua compreensão. Margaret encerrou seu relato com um apelo, não pela crença, mas pela vigilância. Ouçam, mesmo que duvidem de mim, preparem-se. Estejam prontos para o que está por vir. Esta mensagem não é sobre mim, é sobre todos nós. Suas palavras pairaram no ar, seu peso inegável. A sala, antes preenchida com caos, agora parecia o calmo antes de uma tempestade iminente. A jornada de Margaret estava longe de terminar, assim como a história que ela fora escolhida para compartilhar. O peso da revelação que Margaret carregava era palpável. A audiência podia quase sentir a densidade de sua experiência, suas palavras pintando um quadro vívido de um reino além da compreensão. Sua jornada não terminava simplesmente quando a luz desvanecia. Transformava-se em uma missão desesperada de transmitir uma mensagem que não era apenas para sua família ou para a sala cheia de médicos e enfermeiros surpresos. Era para o mundo inteiro. Margaret descreveu seu retorno como chocante, a ausência da luz e do calor deixando-a com uma dor oca. Não era apenas a perda da perfeição, era o fardo do que lhe fora mostrado. As visões permaneciam vívidas, gravadas em sua memória com tanta intensidade que cada detalhe parecia mais real do que o quarto do hospital onde agora se encontrava. Ela olhou para sua filha, Susan, com a voz trêmula, mas resoluta, enquanto começava a explicar. Você entende o que isso significa? As palavras de Margaret ecoaram no ar. Não estamos apenas caminhando em direção a um futuro de possibilidades. Estamos à beira de algo sem precedentes. As escolhas que fazemos agora, especialmente as de pessoas como Elon Musk, reverberarão por gerações, moldando não apenas nossas vidas, mas a própria essência da humanidade. Susan, ainda lutando para compreender os eventos surreais à sua frente, hesitou. Mãe, você está dizendo, Elon Musk, por que ele? O que ele tem a ver com tudo isso? Os olhos de Margaret se fixaram nos de Susan, seu tom inabalável. Porque ele não é apenas um homem de inovação, ele é um guardião de caminhos que nunca antes trilhamos. Jesus me mostrou. Sua genialidade é tanto um dom quanto uma vulnerabilidade, e as forças ao seu redor o estão puxando em todas as direções. Não se trata apenas de tecnologia, Susan. É sobre a alma da humanidade. Ethan, sempre cético, não conseguiu se conter. Vó, com todo respeito, isso parece surreal. Elon Musk, espaçonaves, máquinas e fé, como isso se encaixa? Margaret virou-se para seu neto, sua expressão suave, mas determinada. Você acha que eu queria ver isso? Que eu pedi por isso? Não pedi. Mas me mostraram um futuro, 2 futuros possíveis, e eles não poderiam ser mais diferentes. Em um, a Terra próspera. As pessoas estão conectadas de maneiras que honram tanto o progresso quanto o espírito. No outro, não resta nada além de máquinas, e a humanidade se torna uma sombra de si mesma, vazia e perdida. Caleb, que havia permanecido em silêncio junto à janela, finalmente falou, sua voz baixa e contemplativa. E Elon Musk, ele é o fator decisivo? Margaret assentiu. Ele está na encruzilhada. Suas decisões nos guiarão para a grandeza ou nos arrastarão para o desespero. Mas ele não está sozinho.
Há aqueles que sussurram encorajamento e aqueles que semeiam a destruição. Ele está equilibrando-se na lâmina de uma navalha, e não é apenas sobre ele. É sobre nós, o que valorizamos, pelo que oramos e como escolhemos agir. A sala mergulhou em um silêncio pesado, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos. Margarete não esperou pela crença deles. Ela prosseguiu. Jesus disse para orar por ele. Para orar por todos nós. O inimigo não quer que essa genialidade seja usada para o bem. É uma batalha, uma que não podemos ver, mas que está acontecendo da mesma forma. Se não agirmos, se não prestarmos atenção, perderemos mais do que apenas tempo. Perderemos o que nos faz humanos. Suas palavras tocaram até os corações mais duvidosos. O peso de seu apelo não era algo que eles poderiam simplesmente ignorar. Mesmo o cético Ethan se encontrou questionando, e se houvesse verdade em sua visão? As escolhas de um homem poderiam realmente ter consequências tão amplas? A voz de Margarete suavizou, seu tom quase implorante. Eu sei que parece impossível. Eu sei. Mas o que eu vi não foi apenas um sonho. Foi tão real quanto este momento. Não posso fazer você acreditar em mim, mas posso pedir que você ouça. Ore, não apenas por ele, mas por todos nós. O futuro não está definido. Ainda há tempo para guiá-lo. Susan estendeu a mão, colocando-a no braço de sua mãe. Sua expressão era uma mistura de medo, dúvida e algo mais, esperança. Mãe, se você estiver certa, se alguma coisa disso for verdade, o que fazemos? Como nos preparamos? Margarete sorriu levemente, sua força parecendo retornar enquanto ela respondia. Começamos com fé. Fé que mesmo nos momentos mais escuros, há luz. Fé que a oração tem poder. E fé que, por mais falhos que sejamos, somos capazes de escolher um caminho que não leve à nossa ruína. Mas não será fácil. Forças estão trabalhando contra nós, contra ele. O futuro depende de vigilância, de esperança e de ação. A energia na sala mudou. A mensagem de Margarete, por mais extraordinária que fosse, começou a se estabelecer nas mentes de seu público. O ceticismo não havia desaparecido, mas a curiosidade havia se enraizado. Cada um começou a considerar as implicações de suas palavras, não apenas sobre Elon Musk, mas sobre o mundo em que viviam, a direção para a qual estava indo e o papel deles dentro dele. Margarete recostou-se na cama do hospital, sua expressão cansada, mas resoluta. Esta não é o fim da minha história. É apenas o começo. E, acredite ou não, a verdade permanece. O que está por vir é maior do que qualquer um de nós, e temos uma escolha a fazer. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava carregado de perguntas não ditas, de contemplação silenciosa e dos primeiros sinais de crença. Margarete havia entregado sua mensagem. Se seria atendida, era outra questão completamente. A atmosfera na sala estava carregada, como se uma energia não pronunciada tivesse se estabelecido sobre todos. As palavras de Margarete, por mais impossíveis que soassem, carregavam um peso que não podia ser ignorado. Sua voz frágil possuía uma convicção que exigia atenção. Ela não estava simplesmente contando uma história, estava entregando um chamado à ação e, no fundo, todos presentes podiam sentir isso. O olhar de Margarete demorou-se em sua filha, seus olhos suaves, porém firmes. Susan, ela disse calmamente, pessoas comuns sempre moldaram o extraordinário. Orações, palavras, ações, eles reverberam de maneiras que não podemos imaginar. Não se trata de poder ou fama, trata-se de fé. E a fé, minha querida, pode mover montanhas. Ethan, encostado na parede, braços cruzados, ainda mantinha uma expressão cética, porém menos depreciativa. Então, vamos supor que você esteja certa, vó. Vamos supor que Musk está no centro de tudo isso. O que exatamente devemos fazer? Orar por ele. Espalhar a palavra. Que bem isso fará. Margarete virou-se para ele, sua fragilidade momentaneamente eclipsada pela força de sua convicção. Você sabe o que acontece quando pessoas suficientes focam seus pensamentos e esperanças em algo maior do que elas mesmas. Ethan, portas se abrem. Corações mudam. Até as mentes mais brilhantes, como a de Elon Musk,
podem ser guiadas por forças invisíveis quando oramos por clareza, sabedoria e luz. Suas palavras ecoaram no ar, e Ethan se mexeu desconfortavelmente sob seu olhar firme. Ele não estava pronto para admitir em voz alta, mas uma pequena parte dele se perguntava se poderia haver algo naquilo que ela dizia. Caleb, que tinha estado notavelmente quieto, finalmente falou novamente, sua voz hesitante. Vó, você disse que viu 2 futuros. Pode nos contar mais sobre eles? O rosto de Margarete suavizou-se, e ela respirou fundo, suas mãos agarrando o cobertor sobre seu colo. O primeiro futuro que vi era belo, ela começou. A Terra estava viva, vibrante e cheia de esperança. A tecnologia não era uma ameaça, mas uma ferramenta, algo que aproximava as pessoas umas das outras e de Deus. O espaço não era apenas um destino, era uma ponte para novos começos, uma maneira de explorar e expandir enquanto mantínhamos nossa humanidade intacta. Era um mundo onde inovação e fé trabalhavam lado a lado, e as pessoas lembravam o que significava cuidar umas das outras. Sua voz falhou, e sua expressão tornou-se mais pesada. Mas o outro futuro era frio, sem vida. Um mundo dominado por máquinas, sem alma, insensível e implacável. As pessoas não eram mais pessoas, eram engrenagens em uma máquina, desconectadas umas das outras e de Deus. Era um mundo que havia trocado sua alma por conveniência, e as consequências eram devastadoras. Eu podia sentir o vazio, o desespero. A sala ficou em silêncio. Até o Dr. Reynolds, que mantinha uma distância cética, parecia cativado pelas palavras dela. A tensão era palpável, e ninguém ousou interromper enquanto Margarete continuava. Jesus me mostrou Elon Musk no centro desses 2 caminhos, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Ele não era a causa dos futuros que vi, mas era o ponto de inflexão. Suas escolhas, suas invenções, elas nos guiarão para aquele mundo belo ou nos empurrarão para mais perto do desolado. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele está sendo observado tão de perto. Sua genialidade é tanto um dom quanto um fado, e sem orientação, pode ser transformada em algo destrutivo. Susan, com o rosto pálido e tenso, finalmente quebrou o silêncio. Mãe, você está nos pedindo para acreditar que um homem pode moldar o destino da humanidade. Que suas decisões podem nos levar à salvação ou à ruína. É muito para absorver. Margarete assentiu, sua expressão compreensiva, mas resoluta. Eu sei que é difícil de acreditar, Susan. Não estou pedindo que você entenda tudo, eu mesma não entendo completamente. Mas estou pedindo que confie em mim. Eu vi isso. E sei que nossas orações, nossas ações, podem fazer a diferença. Ethan franziu a testa, ainda lutando com a enormidade de suas afirmações. Mas e se ele não ouvir, vó? E se ele tomar as decisões erradas? O olhar de Margarete não vacilou. É por isso que oramos, ela disse suavemente. Porque a oração não é sobre mudar outra pessoa, é sobre abrir a porta para Deus trabalhar através delas. E mesmo que Elon Musk nunca saiba que estamos orando por ele, mesmo que ele nunca ouça essa mensagem, nossas orações ainda podem guiar o mundo de maneiras que não podemos ver. Caleb inclinou-se para a frente, a testa franzida. Mas como sabemos que é suficiente? E se for tarde demais? O sorriso de Margarete era fraco, mas esperançoso. Nunca é tarde demais enquanto tivermos fé. Jesus não me enviou de volta ao desespero. Ele me enviou de volta com esperança. E se nos apegarmos a essa esperança, se agirmos com base nela, podemos fazer a diferença. Dr. Reynolds, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente falou, sua voz medida, mas curiosa. Senhora Bennet, não sou um homem religioso, mas o que você está dizendo é convincente. É poderoso. Não sei se acredito, mas vejo que você acredita. E esse tipo de convicção é difícil ignorar. Margarete olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não precisa acreditar em mim, doutor. Mas espero que considere o que eu disse. Porque isso não é sobre mim, ou mesmo sobre Elon Musk. É sobre todos nós. As escolhas que fazemos agora moldarão o mundo que deixaremos para trás. E temos a responsabilidade de fazer essas escolhas com cuidado.
O doutor assentiu lentamente, seu ceticismo ainda presente, mas amenizado. Os outros na sala trocaram olhares, suas expressões uma mistura de dúvida, curiosidade e um vislumbre de crença. As palavras de Margarete haviam plantado uma semente, e embora nenhum deles pudesse dizer com certeza o que cresceria dela, sabiam que não podiam simplesmente ignorar o que tinham ouvido. À medida que a conversa se dissipava em uma reflexão silenciosa, Margarete recostou-se no travesseiro, seu corpo frágil e exausto, mas seu espírito inabalável. Ela havia entregado a mensagem. Agora, cabia a eles, e ao mundo, decidir o que fazer com ela. Os dias que se seguiram ao retorno de Margarete para casa foram tudo menos comuns. A mensagem que ela havia trazido de seu encontro com o outro mundo parecia se manifestar de maneiras que nem ela nem sua família conseguiam explicar completamente. Os sinais eram sutis no início, uma luz piscando aqui, um som estranho ali, mas tornaram-se progressivamente impossíveis de ignorar. Ethan, sempre cético, foi o primeiro a abordar as ocorrências estranhas diretamente. Vó, você está nos dizendo que essas coisas, as luzes, a estática, o pássaro, estão conectadas à sua visão? A mensagem que Jesus te deu. Sua voz continha uma mistura de dúvida e curiosidade, esta última lentamente superando a primeira. Margarete assentiu, suas mãos frágeis tremendo enquanto as dobrava sobre a mesa. Não sei por que isso está acontecendo, ela admitiu, mas sinto isso. Não são coincidências. São lembretes. Avisos. Provas de que a mensagem é real e que estamos ficando sem tempo. Susan, ainda visivelmente abalada pelo incidente com a televisão, cruzou os braços firmemente sobre o peito. Mas o que devemos fazer, mãe? Esses sinais, eles são aterrorizantes. Não parecem algo sagrado. Parecem errados. O olhar de Margarete suavizou enquanto ela olhava para sua filha. Susan, às vezes os avisos não são feitos para nos confortar. Eles são feitos para nos despertar. Se esses sinais te inquietam, é porque estão pedindo que você preste atenção. Não podemos ignorá-los. A sala caiu em um silêncio tenso. Caleb se inclinou para a frente, sua voz cautelosa. Vó, você disse que Elon Musk está em uma encruzilhada. Você acha que esses sinais têm algo a ver com ele? Ou são destinados a nós? Margarete considerou a pergunta cuidadosamente. Acredito que são destinados a todos. Para ele, para nós, para qualquer um disposto a ouvir. Jesus me mostrou um futuro moldado por escolhas. As dele, sim, mas também as nossas. Todos estamos conectados de maneiras que não entendemos completamente, e as decisões que tomamos reverberam, assim como as dele. Ethan riu, embora de maneira mais contida do que seu habitual tom de desdém. Então, estamos supostos a acreditar que um pássaro na janela e uma luz piscando são sinais cósmicos. Vamos lá, vó. Isso tudo parece um pouco exagerado. Margarete não se abalou. Ethan, você não precisa acreditar em mim. Não estou pedindo fé cega. Estou pedindo um coração aberto. Olhe ao redor, veja como o mundo está mudando rapidamente, o que estamos criando. Você acha que é tudo coincidência? Que estamos avançando para algo sem consequências? Ethan hesitou, seus braços se desfazendo da posição cruzada. Caleb, por outro lado, parecia totalmente absorvido pela conversa. Mas por que nós? Ele perguntou. Por que Jesus enviaria uma mensagem como essa para você, vó, em vez de alguém poderoso? Alguém que realmente pudesse fazer a diferença? Margarete sorriu levemente. Porque não se trata de poder, Caleb. Trata-se de fé. E talvez eu tenha sido escolhida porque estou disposta a contar a história, mesmo que as pessoas não acreditem em mim. A verdade tem um jeito de encontrar os ouvidos certos. Susan esfregou as têmporas, claramente tentando processar tudo. Mãe, ela começou, sua voz hesitante, você disse que Jesus mostrou dois futuros. Um cheio de esperança e o outro. Não. Mas como impedimos o ruim? Como sabemos quais escolhas fazer? Margarete recostou-se, fechando brevemente os olhos como se buscasse as palavras certas. Começamos lembrando o que importa. Amor, conexão, fé. Não deixamos a tecnologia substituir nossa humanidade.
Usamos isso para realçar os dons que Deus nos deu, não para nos separar dele ou uns dos outros. E oramos, Susan, por orientação, por força, e por aqueles como Elon Musk, que tem tanta influência sobre os caminhos que tomamos. Como se em resposta, as luzes na sala piscaram novamente, o padrão lento e deliberado. Ethan olhou para o teto, seu ceticismo agora tingido de inquietação. Ok, isso é estranho, ele murmurou. A televisão no canto acendeu novamente, mas desta vez não havia estática. Em vez disso, a tela brilhava suavemente, mostrando uma imagem do céu estrelado. Um som melodioso e suave preencheu a sala, uma sonoridade que parecia ao mesmo tempo alienígena e reconfortante. Margaret se levantou, sua frágil estrutura tremendo, mas resoluta. Vocês estão vendo? Ela sussurrou. A mensagem não está apenas nas palavras. Está em tudo ao nosso redor. A tela apagou tão repentinamente quanto havia ligado, deixando a sala banhada em silêncio. Susan segurava a borda da mesa, seus nós dos dedos brancos. O que isso significa? Ela perguntou, sua voz mal audível. Margaret voltou-se para ela, seu olhar firme. Significa que não estamos sozinhos nisto. Que o que está por vir é maior do que qualquer um de nós. Mas também significa que ainda temos uma chance de escolher o caminho a seguir. Nos dias seguintes, ocorreram cada vez mais fenômenos estranhos. Padrões nas luzes, sussurros na estática, pássaros reunindo-se no telhado ao amanhecer e ao anoitecer. Ethan, inicialmente cético, encontrou-se observando sinais com um crescente senso de maravilha, enquanto Caleb começava a anotar notas, tentando entender os padrões. Susan, sempre pragmática, começou a pesquisar os projetos de Elon Musk, tentando entender o alcance de sua influência. Mãe, ela disse uma noite, folheando artigos em seu tablet, você acha que devemos entrar em contato com ele? Para contar o que você viu. Margaret sorriu levemente. A mensagem chegará até ele, Susan. Não sei como, mas chegará. Nosso trabalho é nos prepararmos e compartilhar o que aprendemos. O resto está nas mãos de Deus. Apesar de suas dúvidas persistentes, a família começou a agir conforme as palavras de Margaret. Eles oraram juntos, algo que não faziam há anos. Conversaram com vizinhos e amigos, compartilhando a história de Margaret inicialmente com cautela, mas com crescente convicção. E à medida que os sinais continuavam, eles não podiam deixar de sentir que o mundo estava prendendo a respiração, aguardando algo monumental se desdobrar. A mensagem de Margaret havia desencadeado algo, e não havia volta atrás. Ela sentiu uma onda de surpresa e gratidão quando Ethan e Caleb expressaram sua intenção de ajudar. Por semanas, ela havia suportado o peso da mensagem sozinha, confiando em sua fé e determinação para levá-la adiante. Ouvir seus netos, antes céticos e desdenhosos, agora avançando com uma resolução genuína, encheu-a de força renovada. Vocês estiveram pesquisando? Margaret perguntou, sua voz tingida de curiosidade e esperança. Ethan assentiu. Sim, vó. Se essa mensagem é tão importante quanto você diz, então as pessoas precisam ouvi-la. Mas não basta apenas contar para elas. Precisa conectar com o que já estão vendo acontecer no mundo. Os projetos do Musk, seus planos para Marte, inteligência artificial, está tudo aí. As pessoas estão falando sobre isso. Só precisamos enquadrar de uma maneira que as faça ouvir. Caleb interveio, seu tom mais sério que o usual. Não é só sobre o Elon Musk mais. Quanto mais investigamos, mais claro fica, essa mensagem é sobre todos nós. Estamos todos em uma encruzilhada. As decisões que tomamos sobre tecnologia, sobre como tratamos uns aos outros, sobre o que priorizamos como sociedade, tudo isso se conecta à visão que você descreveu. Margaret sentiu um calor crescer em seu peito, uma confirmação de que ela não estava sozinha nesta missão. Vocês estão certos, ela disse suavemente. Não é só sobre ele. É sobre todos nós escolhendo o caminho certo. Susan, que tinha estado ouvindo em silêncio, colocou seu chá na mesa e se inclinou para a frente. Ok, então qual é o plano? Como vamos divulgar essa mensagem sem parecer? Bem, ela hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sem parecermos loucos. Ethan sorriu,
seu ceticismo amolecido em uma familiaridade brincalhona. Nós temos ideias. O Caleb é bom com edição de vídeo, e eu estive escrevendo posts que conectam a visão da avó com eventos do mundo real. Podemos começar pequeno, mídias sociais, YouTube. As pessoas devoram histórias assim, e uma vez que ouvirem, talvez comecem a pensar sobre isso de forma diferente. Caleb assentiu em concordância. E vamos manter o foco na mensagem, não em provar nada sobrenatural. As pessoas precisam ouvir sobre as escolhas da humanidade, sobre usar a tecnologia com sabedoria. Se eles virem as conexões por si mesmos, começarão a acreditar. Margaret ouviu, seu coração se enchendo de orgulho. Vocês meninos. Ela começou, sua voz falhando ligeiramente. Não sei o que dizer. Nunca esperei isso. Ethan deu de ombros, sua expressão suavizando. Você é nossa avó. E, bem, as coisas que têm acontecido por aqui, é difícil ignorar. Até para mim. Susan olhou para seus filhos, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Vocês estão falando sério sobre isso? Caleb encontrou o olhar dela, sua voz firme. Estamos, mãe. Isso não é mais só a mensagem da avó. É nossa também. Enquanto a família se sentava junta, a sala parecia mais leve, como se um fardo invisível tivesse sido compartilhado entre eles. Margaret sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez, sentia que não estava caminhando sozinha. Os dias que se seguiram foram uma agitação de atividades. Ethan e Caleb montaram um estúdio improvisado na sala de estar de Margaret, completo com uma câmera, um microfone e um anel de luz que haviam emprestado de um amigo. Susan ajudou Margaret a se preparar, orientando-a sobre como falar clara e confiantemente para os vídeos. No início, Margaret se sentia desajeitada diante da câmera, mas conforme começou a compartilhar sua história, seu nervosismo desapareceu. O primeiro vídeo era simples. Margaret, sentada em sua cadeira favorita, relatando sua experiência em tons calmos e medidos. Ela falava não apenas sobre sua visão, mas sobre a urgência das escolhas que a humanidade enfrentava. Suas palavras eram deliberadas, esperançosas e fundamentadas nos valores universais de fé, conexão e responsabilidade. Quando o vídeo foi carregado, a resposta foi imediata. Comentários começaram a chegar, alguns de apoio, outros céticos e alguns francamente hostis. Mas para cada pessoa que a descartava como delirante, havia duas mais que diziam que sua história ressoava com eles, que compartilhavam seus próprios medos e esperanças sobre o futuro. Um comentário chamou a atenção de Caleb enquanto ele navegava pelas respostas. Olha isso, ele disse, mostrando seu telefone para Ethan. O comentário dizia, isso é exatamente o que eu tenho pensado. A tecnologia está avançando rápido demais, e ninguém está fazendo as perguntas certas. Precisamos desacelerar e descobrir para onde estamos indo. É isso, Ethan disse, estalando os dedos. É assim que alcançamos as pessoas. Fazemos com que se sintam parte da conversa, como se isso não fosse apenas uma história, mas algo em que podem influenciar. Margaret sorriu enquanto observava seus netos estrategizarem. Vocês estão fazendo mais do que espalhar a mensagem, ela disse. Vocês estão plantando sementes de esperança. É sobre isso que tudo isso se trata. Conforme os dias se transformavam em semanas, os esforços da família começaram a ganhar tração. Mais pessoas sintonizavam para ouvir a história de Margaret, e discussões sobre o uso ético da tecnologia e o futuro da humanidade começavam a surgir nos comentários e compartilhamentos. A mensagem de Margaret estava se espalhando, e com ela veio um senso de propósito que parecia reverberar para fora, tocando vidas muito além de sua pequena cidade. Mas nem todos estavam satisfeitos. Ocorrências estranhas continuaram a escalar, luzes piscando em padrões ímpares, eletrônicos falhando em momentos críticos, e uma sensação inquietante de estar sendo observado. Ethan até viu figuras sombrias fora da casa à tarde da noite, embora desaparecessem sempre que ele se aproximava. Vó, ele disse uma noite, sua voz baixa, você acha que algo está tentando nos impedir? A expressão de Margaret se tornou séria. Não sei, Ethan, ela disse, mas seja o que for, não podemos deixar que vença. A mensagem é importante demais. Temos que continuar. Assim eles fizeram,
não se deixando abater pelos crescentes desafios. A mensagem não era mais apenas de Margarete, havia se tornado uma missão compartilhada, um farol de esperança em um mundo cada vez mais incerto. Juntos, eles persistiram, unidos pela fé e pela crença de que seus esforços, por menores que fossem, poderiam ajudar a guiar a humanidade em direção ao futuro mais brilhante que Margarete vislumbrou. A história de Margaret Bennett alcançou sua conclusão comovente de uma maneira que era ao mesmo tempo humilde e inspiradora. Sua mensagem, de fé, unidade e urgência de escolha, se espalhou muito além dos limites de sua pequena cidade. Tocou vidas, provocou debates e acendeu esperança em lugares que ela nunca visitaria, em pessoas que ela nunca conheceria. O alpendre de Margaret tornou-se seu santuário, um lugar tranquilo onde ela podia refletir sobre tudo o que aconteceu desde seu retorno. Ela se sentava lá frequentemente, lendo cartas de estranhos que haviam sido tocados por sua história. Cada carta, cada mensagem, lembrava-a de que a missão que Jesus lhe deu não foi em vão. Maria, uma jovem cujas palavras sinceras levaram Margaret às lágrimas, era apenas uma das muitas. Suas lutas e sua fé redescoberta eram um testemunho do efeito dominó da coragem de Margaret em falar sua verdade. Ethan e Caleb continuaram seus esforços com determinação inabalável. Tornaram-se defensores, não apenas da mensagem de sua avó, mas da conversa mais ampla sobre a responsabilidade da humanidade diante do avanço tecnológico rápido. Seus vídeos ganharam alcance, compartilhados em plataformas, provocando diálogos em salas de aula, igrejas e centros comunitários. Susan, ainda lutando com a enormidade da experiência de sua mãe, viu-se mais envolvida no movimento. Ela começou a organizar discussões locais, convidando especialistas e líderes comunitários para explorar a interseção entre fé, tecnologia e futuro. O que começou como ceticismo evoluiu para uma crença tranquila, porém profunda, no poder das palavras de sua mãe. Margaret manteve-se firme em sua fé. Apesar da crescente atenção, resistiu à atração da fama ou reconhecimento, mantendo-se fiel ao seu propósito. Quando perguntada em entrevistas sobre os céticos que zombavam dela ou descartavam sua história, ela simplesmente sorria e dizia: "Isso não é sobre mim. É sobre todos nós lembrarmos o que realmente importa." Os estranhos acontecimentos, as luzes piscando e os sussurros que a haviam atormentado desde seu retorno persistiram, mas não mais a assustavam. Se alguma coisa, pareciam afirmar a importância de sua missão. Para Margaret, eram lembretes de que ela estava desafiando forças além da compreensão, forças que prosperavam na dúvida, divisão e medo. Mas sua fé era sua armadura, e sua resolução permanecia inabalável. Numa noite, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de ouro e carmesim, Margaret sentou-se em seu alpendre, a Bíblia repousando em seu colo. Ethan e Caleb estavam dentro de casa, planejando o próximo vídeo, enquanto Susan preparava o jantar. A casa zumbia com atividade, um contraste marcante com o isolamento tranquilo que Margaret havia sentido no hospital meses atrás. Enquanto observava a luz que desaparecia, uma profunda sensação de paz a envolveu. Ela sabia que seu tempo era limitado, mas isso não mais a assustava. Ela havia cumprido seu propósito, não mudando o mundo por si mesma, mas lembrando aos outros de seu poder para moldá-lo juntos. Cada carta, cada oração, cada conversa provocada por sua história era um fio na intrincada tapeçaria do futuro. Margaret fechou os olhos, um sorriso gentil em seu rosto. Ela sussurrou uma oração de gratidão, por sua família, pelas pessoas que haviam ouvido e pela oportunidade de servir a um propósito maior que ela mesma. O futuro ainda era incerto, a encruzilhada ainda estava à frente, mas o coração de Margaret estava cheio de esperança. A humanidade, ela acreditava, encontraria seu caminho. A luz os guiaria, e o amor os manteria fortes. E assim, a história de Margaret não terminou naquela noite. Ela continuou a viver nos corações daqueles que a ouviram, um chamado para lembrar o poder da fé, da conexão e da escolha. O futuro estava nas mãos deles para moldar, e Margaret sabia que eles tinham a força para escolher o caminho da luz. Se esta história tocou você, não deixe parar aqui. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Junte-se à conversa nos comentários abaixo, e vamos manter a esperança viva. O futuro não está gravado em pedra, está em nossas mãos. Vamos moldá-lo juntos.